Estamos de volta com essa edição especial do Vivo Voto para falar sobre a relicitação da Malha Oeste. E agora, né, uma troca dupla, na verdade. A gente estava aqui com o Rafael Fernandes e com a Camila Fernandes, né? Os dois não são parentes, só o mesmo sobrenome. Eles tiveram que dar, né, tiveram compromissos, deram lugar aqui aos jornalistas Aurélio Alonso e também Fábio Toledo. O Aurélio com uma experiência grande aí nos veículos de comunicação local, uma experiência regional também, e o Fábio, que é o nosso repórter aqui do Diário do Brasil. Vou começar com você, Aurélio. Até conversava com o Nelson aqui nos bastidores, que o prefeito Marcelo Yunes, lá de Corumbá, ele esteve presente na audiência lá em Campo Grande, e ele citou um dado interessante, né? O Nelson falava desse escoamento, seja das commodities agrícolas, os minérios, né? E também toda a produção, né, na verdade, do estado do Mato Grosso do Sul, e ele cita um dado interessante, Aurélio, que hoje a cidade, né, o município dele, anualmente teria condição de exportar 15 milhões de toneladas, né, de minério de ferro. E hoje eles estão limitados em 4 milhões justamente por conta dessas dificuldades, né, dos modais sobrecarregando, né, uma das BRs que corta ali a cidade, que faz esse transporte. Então, são números, né, para citar apenas um município, que são emblemáticos da importância dessa retomada da ferrovia com esses investimentos previstos aí na casa dos 18 bilhões. Sim, essa ferrovia ela é estratégica, ela é de integração, principalmente no estado como o Mato Grosso, que é um estado com uma extensão territorial muito grande. E só para lembrar, quando a Rede Ferroviária Federal era responsável, havia o transporte de combustível. O transporte de combustível só foi interrompido por uma questão de segurança, porque a via já não tinha mais condições e um acidente com combustível, se acontecer, ela traz problemas ambientais. Então, ele acabou sendo suprimido por essa questão. Mas o transporte de combustível é muito importante. Hoje, esse transporte está sendo feito por caminhões, lá para o Mato Grosso. O mesmo acontece no transporte de combustível que vem hoje lá da região, que é no outro trecho da ferrovia, da Ferronorte, é tudo hoje feito esse transporte. Então, há uma gama de mercadorias para transporte. E outra coisa, eu vou mais além, é uma questão assim de futuro, de desenvolvimento. Nos últimos anos, no Brasil, parou-se de pensar muito no desenvolvimento assim a longo prazo. Se você for ver, essas ferrovias foram feitas no século passado. Você pegar aí o século passado que pensou essas ferrovias, elaborou essa ferrovia, na verdade, no Noroeste, era para ir para Cuiabá. Ela acabou indo para Corumbá por uma questão da Guerra do Paraguai, porque o que aconteceu na Guerra do Paraguai? Para chegar em Corumbá, não havia nenhum acesso terrestre. Você tinha que ir pelo Rio de Janeiro, pelo Rio da Prata. Como houve aquela invasão, você vê lá, bem lá no século passado, no século anterior, né, que teve a Guerra do Paraguai. Essa ferrovia foi construída posteriormente. E essa ferrovia, ela teve dificuldade para ser construída, são as pontes, as obras de arte para chegar até Corumbá. E ela é muito importante nessa integração. Eu diria até para o transporte de passageiros, que foi suprimido por uma questão que já não dava mais condições. Mas quando tinha o trem do Pantanal, aquela região inteira pantaneira era transportada por ferrovia. E no mundo inteiro, ferrovia, em país continental como o Brasil, você transporta por trem, não por rodovia. A rodovia tem que ficar restrita a 500, 600, 700 quilômetros. Aí é mais de 1.000 quilômetros. E no Brasil faz totalmente ao contrário. Primeiro que eu acho que o errado aí foi a privatização. A privatização foi mal feita. A privatização, você viu, passou por 4 grupos aí, na verdade, né? Teve um período que entrou um grupo, um fundo de pensão americano, que inicialmente ficou responsável, depois passou para... Houve quase uma estatização com um grupo de pensão, e depois veio para a América Latina Logística, que foi assumindo várias ferrovias, depois veio para a Rumo. E essa questão hoje da Noroeste é de suma importância, porque se você for fazer uma outra ferrovia hoje, tem a questão da licença ambiental, ela está construída já, ela já está feita, e ela liga, é uma ferrovia de integração, como tem o ramal de Ponta Porã que está fora, né? É uma coisa absurda. O governo do Paraná vai construir a extensão de uma ferrovia de Cascavel até, se não me engano, Maracaju, que vai passar naquela região. E tudo isso não é discutido. O Brasil é assim. Você vê, os políticos estão preocupados com costumes e com outras coisas, não estão preocupados com uma questão de estratégia. Você vê, a maioria dos políticos aí nem estão discutindo por quê. Deixou-se discutir desenvolvimento, se discute economia, se a economia está alta, se a inflação está alta, se o juro está alto, mas não se discute
os meios para desenvolver. E os meios passam pelo transporte. Outra coisa, o ramal bioceânico, né? A China está aí, o maior investidor, foi fechado um acordo com o Brasil, vai precisar de ferrovia para fazer esse transporte. Havia uma discussão, acho que no governo Dilma, de fazer uma outra ferrovia para ligar o Peru, que seria uma ferrovia caríssima, né? Ia passar lá pelos Andes, sendo que aqui já liga, aqui já tem essa interligação. O que falta, na verdade, é melhorar essa estrutura. Como essa discussão de 1,60 m, para mim essa é uma discussão que não tem lógica. Isso aí foi feito, acho que para não viabilizar o projeto, né? Porque seria a construção de uma nova ferrovia. O que a gente está querendo é viabilizar essa ferrovia. E para viabilizar, quando a gente vê esses números aí astronômicos, 18 bilhões, isso não vai entrar logo no início, né? Eu estava vendo aqui num levantamento aqui pelo Mato Grosso, quem assumir isso daí vai operar num prejuízo nos primeiros anos. O investimento mesmo aí é para 2027, não é logo de início assim, né? Então, essa questão a gente está discutindo a viabilidade. A viabilidade porque é o seguinte, Bauru surgiu da ferrovia. Bauru só existe por causa da ferrovia. Só existe Esporte Clube Noroeste, estádio do Alfredo Castilho por causa da ferrovia. O Aeroclube foi a ferrovia, através da ferrovia. Quer dizer, lá atrás, quem pensou a ferrovia tinha mais um pensamento de desenvolvimento do que hoje. Nós estamos hoje num período de mais recursos, né, de desenvolvimento, mas a ferrovia é uma coisa jogada a segundo plano. No mundo inteiro, você vê, a China tem lá a sua rota da seda tudo por ferrovia. Eles não estão fazendo por marítimo, estão fazendo por ferrovia. A ferrovia é a solução. Agora, o que assusta realmente é essa apatia, sendo que todos os dias a gente vê aquela estação caindo lá aos pedaços, a gente vê locomotivas sendo... Porque eu acho um absurdo, né? Passou a concessão e não se discutiu a destinação de todo aquele patrimônio, né? Eles foram largados, foi deixado, e nem sabemos como vai ficar também, com a reativação da ferrovia, como vai ficar todo esse patrimônio, porque tem muita coisa ali para ser destinada, tem todas essas questões para ser resolvidas. Mas, num primeiro momento, a gente tem que buscar realmente a reativação da ferrovia. São Paulo deve se engajar, é importante, porque é um corredor de exportação. Essa ligação por vitola métrica, ela vai até a Mairim, que chega a Santos. E tem a outra que passa aqui por Bauru, por Pederneiras, que é outra concessão, que lá em Mairim também ali, lá é 3 trilhos, né? Bitola larga e bitola métrica. Então, tem o direito de passagem para bitola métrica, né? Tem um número X de vagões para descer. O que aconteceu? A Rumo se desinteressou pela bitola métrica, por quê? Porque ela tem outro corredor de exportação lá, pela bitola larga. Estão querendo exportar para a larga. A Bracel mesmo, ela preferiu optar por Pederneiras. Por quê? Porque tem mais condições. Ela transporta com um caminhão até lá o porto, de lá manda para São Paulo. Ela nem se interessou pela bitola métrica, por quê? Porque a bitola métrica não tem condição. Ali seria prejuízo. Havia outra empresa de celulose do Mato Grosso, até o trem chama Vaca Verde, né? Que fazia exportação e desistiu. Eles estão agora repensando em fazer uma ligação lá por cima para ligar a Ferronorte lá para mandar a exportação. Então essa ferrovia é muito importante. Agora, o assustador é a forma como se pensa, como se discute o desenvolvimento do país. É muito assustador. Nós não temos planejamento, não temos projeto. Esses projetos são apresentados, eu acho até meio estapafúrdio, uns projetos assim que se você for enxergar e ver as condições, é óbvio que essa licitação pode ser deserta. Essa é a nossa preocupação também. É de fazer essa licitação e ela não se viabilizar. Até aproveitando o gancho, desculpa, Aurélio, o Amantini teve bastante conversas, né, com os representantes da empresa bauruense que opera no setor há mais de 50 anos, que foram também, né, representar a cidade. E você, né, qual foi a sua impressão, Amantini, da conversa com eles em relação à audiência pública lá em Campo Grande? Olha, primeiro que o pai, o seu Luiz, ele tem quase 90 anos, falou de forma emocionada pra gente. Ele já é uma pessoa bem sucedida, ele, a família, todos, mas queria deixar um legado para a futura geração, para filho, para neto, né? Porque ele fala com muita emoção sobre a ferrovia.
está preocupado, essa preocupação levantada pelo Aurélio, pode acontecer, porque realmente também, vamos ser francos, iniciativa privada entra onde dá lucro, e geralmente querem lucros rápidos, o que também não é fácil. O que não vai acontecer isso também pelo próprio programação dessa concessão, né, nos primeiros anos. Eu vi aí pelo Nelson, muito bem feito lá um estudo, que foi até divulgado pela própria audiência, o investimento aí nos primeiros 3, 4 anos, pela concessionária, é de cerca de 5 a 6 bi. O restante ao longo de 60 anos. Agora, eles querem ter um retorno rápido. O empresário também não vai colocar dinheiro onde não vai ter retorno rápido, né? Por exemplo, tem lideranças políticas aí conversando, inclusive com os empresários juntos, que defendem até um modelo de uma parceria público-privada. Acha que o Estado brasileiro não deveria se sair fora totalmente, porque se trata também de um modal estratégico para o país. Precisa ter dinheiro público também para ter garantia, para não acontecer exatamente o que aconteceu com a Rumo, que simplesmente devolve. Por quê? Devolveu. Porque viu que não se ia ter lucro a curto prazo, não foi feito nenhum investimento e deixa a bagaça agora para nós aí, queira ou não, né? Dinheiro também que poderia estar sendo bem investido mais, se fosse feito um modelo de estação bem feita, de repente com a participação também ter dinheiro público, da parceria público-privada, coisa que não aconteceu. Agora, a empresa de Bauru, a Transfesa, né, seus diretores estão muito preocupados também. E também não é só uma questão econômica, é questão realmente de, principalmente o seu Luiz, com quase 90 anos, que quer sim deixar um legado para a nossa região. Claro, tem a preocupação também, obviamente, e ele está muito preocupado porque é uma empresa também que ele fala assim, como é que vai ser essa questão da participação, por exemplo, do BNDES? Como é que esses grandes grupos, conglomerados, têm dinheiro próprio? Vai precisar de um apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento? O próprio banco leva o nome de desenvolvimento, né? Então tem questões também aí que pode chegar, inclusive, a hora que abrir essa bendita relicitação e não ter dinheiro, né, não ter interessados. E aí? Você acredita nessa possibilidade também, Nelson? Então, por isso é que o projeto colocado, mencionado pelo Aurélio aqui, com o que o Mantini colocou, e voltando de novo ao Gabriel ao Place, né, o Roberval Place, citei o filho aqui em nome do pai como homenagem, também preocupado, mas colocando não com viés sindical só, é uma questão do ponto de vista estratégico mesmo. O projeto que está posto, lembrar de novo, ele estava com trocar tudo de 1 metro para 1,60, o que tornaria muito mais caro, né? É antagônico economicamente, você nem ser engenheiro, especialista para ver isso, já foi feito a grita lá, por isso 3 de maio essa importância, e pensar do ponto de vista do investidor, como o Mantini está colocando, é real. Olha o exemplo da Rumo e dos outros trechos de Ferrovia do Estado de São Paulo. Pense se você fosse um grande investidor. Porque você vai precisando transportar milhões de toneladas, só para ter ideia, lá em Dourados tem 3 novas plantas e o governo do Mato Grosso do Sul falou, olha, eu tenho em uma planta 2,5 milhões de toneladas de celulose. Eu não vou botar isso em cima de caminhão, custa gigantesco. Os caras não jogam dinheiro pela janela, né? E a gente tem aqui o grupo de Singapura, enfim, com outros investidores aqui do nosso lado, investindo 5 bilhões aqui na Abracel. É óbvio que ele já combinou em um contrato de país com país, né? É bilateral isso. O compromisso, o Estado de São Paulo deu aval lá no governo passado, de novo está na mão do Tarcísio agora aqui, cumprir, porque senão tem problemas e consequências internacionais gravíssimas. Ninguém vai sair lá da China, de Singapura, vir aqui no interior do Estado de São Paulo, ó, vou colocar dinheiro e pegar água do Tietê e depois eu vejo como vai ficar, né? O outro vai lá em Dourados, coloca uma... Então é disso que nós estamos falando. Por isso é que se acreditar que o projeto tenha que sair, por causa dos compromissos internacionais e não pela nossa competência de lidar com estrutura e modal, porque isso a gente viu que não tem. Agora, se você coloca um em 60, o cara vai falar, por que eu vou colocar bilhões de locomotivas, pátios, passagens, domínios, licença, nisso tudo, se eu tenho do lado, no outro ramal, pensando lá de novo, tá bom, só para quem não domina o traçado, né? Sai lá de Aparecida do Taboado, Rondonós, passa aqui Rio Preto, sobe Tirapina, vai até Santos, já com 1,60. A dimensão da bitola, a distância entre os trilhos. Não faria sentido eu colocar tanto dinheiro numa pela outra. Por isso aquela preocupação, para reforçar quem não acompanha no primeiro bloco, a NTT me vai e coloca um estudo gigantesco, caríssimo, exatamente com essa condição. Ainda dá tempo de consertar, tem que fazer todo esse esforço,
para que não seja fracassada essa relicitação, né? A preocupação do Aurélio é bastante salutar. E aí, nós vamos achar que fizeram para não dar certo, para depois ficar essa sucata aqui? Seria o fim do mundo, né? Deixando esse aspecto econômico, pensando no futuro um pouco de lado e retomando esse aspecto saudosista, né, que as ferrovias trazem, principalmente para a população aqui do Centro Paulista, o Aurélio citava na fala dele o Esporte Clube Noroeste, que todos nós sabemos, o próprio nome, né, já é sugestivo, surge a partir desse progresso ferroviário. Temos aqui um especialista do esporte local, que é o Fábio. Fábio, é interessante de olhar para a história e ver essa influência. O Noroeste, nos seus primeiros anos, tinha até torcedores do Mato Grosso do Sul, justamente porque, né, a linha, vinham, o cara trabalhavam e eram, né, sócios torcedores. Não sei se na época já utilizavam, se é um anacronismo utilizar esse termo, mas tinha ali o seu vínculo com o clube, desfrutavam ali da sede. Então, você enxerga isso e bate o olho, é impossível esse saudosismo não ser retomado, não só pensando no esporte, mas também nas pessoas, né, que usufruíam das ferrovias naquela época. Com certeza, né, Bruno? Saudação a todos. Se você pega, pensando então nessa parte de saudosismo, né, você vai no Alfredo de Castilho, no Noroeste, você vê ali a cobertura do estádio, você vê os ferros ali, que são os mesmos ferros utilizados foram utilizados ali na construção da estrada de ferro. Inclusive, uma reportagem que eu fiz aqui para Diário do Brasil TV Prevê, foi justamente a visita ao Museu Ferroviário Regional de Bauru também, que boa parte dali, inclusive, né, o prédio ali era da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, né, e depois, posteriormente, foi cedido para ser o Museu Ferroviário. Parte dali também tem os ferros ali da construção da Estrada de Ferro. E se a gente for pegar em Bauru, até mesmo no restante, todo o caminho ferroviário que foi feito aqui no estado de São Paulo, você tem a história do estado contada a partir disso. Das cidades, dos times de futebol, claro, né? Mas de toda uma sociedade que foi construída a partir disso. Então, esse tem um lado importante. Um outro ponto bem que já foi ressaltado, né? É essa importância no lado, pelo menos, da parte de transporte de cargas, assim, do setor ferroviário, é que a gente vê como a rodovia, né, toda a malha rodoviária, já está ficando um pouco mais sobrecarregada recentemente, né, até por conta desse excesso de transporte, né, dos caminhões. Tem uma grande quantidade de carros também, a gente vê aumento do tráfego aqui em Bauru mesmo, né, na Marechal Rondon ali, tem um trecho bastante complicado ali, né? Lógico que ainda vai ter as construções ali das marginais, né? Mas Bauru, outras cidades assim, já tem um grande fluxo de automóveis, também nessa parte rodoviária, os caminhões atrapalham, né? um bocado, então é uma situação assim, que engloba tudo isso, né? Desde essa parte histórica da formação das cidades, como a gente uma maneira de prever, né, o que já está se mostrando, né? Pelo menos para essa parte de transportes, de cargas, que eu vejo como fundamental você desaguar essa parte para o lado ferroviário, né? É fundamental e já tendo exemplos em outros países. Eu sempre vejo como foi perdida assim, a ferrovia assim, para pelo menos esse transporte de cargas assim, para o Brasil, e levando não só no estado de São Paulo, né, todo o Brasil, como foi perdido isso, como a gente tinha uma possibilidade, já tinha uma malha ferroviária para isso, né, para dar uma sequência que em outros países a gente vê, né, como é importante esse lado, né, de transporte. Agora, pensando no futuro, Aurélio, o Nelson está aqui, meu colega de Câmara, né? A gente setorista divide a bancada lá toda segunda-feira, ao longo da semana nas audiências públicas. A cidade vai passar por uma discussão em breve, que é a instalação de um Instituto Federal, né? Então, você vai discutir alguns cursos né, as demandas da cidade e tal. Seria muito otimista pensar, né, caso essa relicitação seja proveitosa para Bauru de alguma forma, pensando nesses investimentos, a cidade pode até se tornar um polo, né, desenvolvedor de tecnologia nessa área. A indústria ferroviária gera muito emprego. E a indústria ferroviária hoje não cresce porque não tem as ferrovias mais. Diminuiu a malha ferroviária.
caso das locomotivas, elas são montadas no país, né? Os vagões também. Então, é muito grande esse desenvolvimento, o impacto disso. E o curioso é que Bauru vive uma situação muito estranha também. Não é só o problema aqui da Noroeste. Nós tivemos a antecipação da Malha Paulista, essa aqui vai aqui via Pederneiras, mas ela liga até Panorama, que é um porto lá, né? E esse trecho que sai aqui de Bauru, Marília, também está desativado, foi desativado. E na cláusula contratual, é obrigatório, foi antecipada para reativar. Por quê? Porque em Estrela do Oeste, a Ferronorte parou. E a Ferronorte é uma ferrovia que ela vem do norte para o sul do país. Ela tem um projeto estratégico, ela vai sair de Estrela do Norte e vai até Panorama. Panorama ela desce para o Paraná, Santa Catarina, até o Rio Grande do Sul. Esse é um projeto aí que vem lá do governo, antes do governo Sarney. Essas ferrovias são estratégicas, são pensadas, a liga de norte a sul. É tão importante, isso vai demorar, eu estou falando aqui que essa extensão de São Paulo, Paraná e Santa Catarina vai demorar. E em Santa Catarina é discutido, porque não tem quase ferrovia lá. E lá também tem muito agricultura, tem perspectiva, o Paraná tem perspectiva de exportação muito grande, e depende disso também. Então você vê que se a Noroeste, se não viabiliza essa ferrovia, que pode acontecer, né? Pode acontecer. E o que vai acontecer? Parou tudo, vai ser pior ainda, e mais esse outro tramo aqui que depende dessa continuação, que também é cláusula contratual, mas acaba não às vezes, cumprindo. O que aconteceu com a Noroeste, você vê, essa quantidade de vagões, de tudo abandonado, quer dizer, é uma coisa que você vai... É um pensamento simplista, mas como que se faz? É um patrimônio público, gastou-se muito dinheiro do país, é dinheiro de empréstimos internacionais de outras gerações, de outras épocas, e isso é jogado no ralo. Aí daqui a pouco, daqui 20, 30 anos, não sei, o Brasil se desenvolve e precisa de ferrovia. Ao invés de ter a malha já em condições só para alargar, não. Vai se construir uma nova ferrovia, sabe? É um desperdício de dinheiro público. E outra coisa, o Estado, ao perceber porque eu acho que a ferrovia privatizada, só privatizada não funciona. Eu acho que a público-privada é a melhor solução. Só estatizada também não dá, porque tem um problema do Estado, o Estado não tinha condição de sustentar. Mas eu estava lá analisando, o Estado com toda precário, o Estado com os problemas, os pátios funcionavam, a ferrovia funcionava melhor do que o privado. Então, no Brasil, tudo é relativo. No Brasil tem um maniqueísmo de discutir o Estado não presta e o privado não presta, certo? Eu acho que os dois não prestam no Brasil por falta de gestão do governo nosso mesmo. Porque quando é privado também o serviço é mais caro e quando não dá certo devolve e não paga essa indenização e vamos discutir por 30 anos na justiça. É a questão aí do patrimônio aí dessa ferrovia, que a Rumo vai alegar que é uma concessão de outra, que era a América Latina Logística, vai ficar uma discussão jurídica aí e não vai ter a discussão de como que vai fazer essa indenização. É plausível, mas essa é uma questão. O que a gente está lutando é que essa ferrovia se viabilize e volte. A perspectiva que você falou, na região do Mato Grosso, há vários grandes investimentos. Só esses investimentos de celulose aí já garante. Só que eles estão lá numa questão que é o seguinte, eles não querem fazer a exportação por aqui porque não tem condições. Vai ter que ter um investimento muito alto. Então, isso que o Mantino falou, público, eu acho que a tendência vai ser isso. Vai ter que ter financiamento público junto com o privado, porque senão é difícil a viabilidade só do privado de investir numa ferrovia pelas condições que estão. Quanto ao BNDES, é meio fácil, né? É meio polêmico também, né? Você pega uma concessão, mas pega um empréstimo aí vultuoso a longo prazo, né? Então, eu acho que não sei se o Estado tem tanto dinheiro para esse tipo de financiamento. Se for para fazer financiamento, então faz o Tesouro custeia alguma coisa, né? Meio a meio aí, não sei. Mas que solucione, que tenha, que essa ferrovia volte a funcionar. Porque eu vou falar, para Bauru é importante, porque Bauru é um centro de logística. Já é hoje. Tem condições de expansão? Tem. O aeroporto é outro calo na nossa realidade. Ainda não se viabilizou.
se privatizou aí, mas não tem linha aérea, nem quase consegue transportar passageiro. Tem um projeto de carga para o futuro. Nós temos o Porto Seco, que funciona bem aqui, funciona bem. Ele tem condições de expansão. Né? Temos várias empresas. E outra, a localização, né? É central no estado. É uma localização, a gente tem ligação com Mato Grosso, né? Ligação para o Paraná, ligação para São Paulo, para outra região. Quer dizer, como que, no caso, o trem, a ferrovia não funciona mais? Temos a hidrovia também, que é importantíssimo. Você viu quando teve aquele problema da calha do rio, diminuiu, houve seca, você viu, parou a hidrovia, o problema que foi, né? Quantos caminhões na estrada para transportar aí pela hidrovia, né? A hidrovia agora voltou, né? Então, a gente está numa região, por incrível que pareça, privilegiada, mas com esse problema da logística. E Aurélio, a gente focou muito no transporte de cargas aqui, né? Mas vocês estando os modais, até para a gente encerrar essa discussão, que daria mais horas aqui, é claro, mas a gente precisa encerrar, estendo ali, né, essa reflexão ao Nelson e ao Mantini para a gente finalizar o programa. Transporte de cargas, ainda muito debate, muito complexo. Sonhar com o transporte de passageiros é um sonho muito distante? Para esse programa da ferrovia, sim, porque o direcionamento com o acordo bilateral com os outros países, que os investimentos que estão postos, que a gente falou aqui, estão direcionados integralmente para passageiros. Desculpa, para carga, ao invés de passageiros. Mas vocês, até trazendo a Mantini também, é claro que é muito difícil, você está falando de décadas de investimento, né? Mas até por conta de outros setores que influenciam também dentro da política, como é que vocês enxergam ao menos o início de uma discussão? Olha, no final do governo estadual passado, começo a gente sabe que fez parte do plano de governo do atual governador, a gente está vendo alguns projetos, mas muito mais incentivados pela área de turismo, a sair do papel. Por exemplo, já tem linha aí São Paulo-Campinas sendo discutida, né, a região ali de Jundiaí, certo? Talvez algo também já projetado aí para a região de Sorocaba, né? Mas eu, por exemplo, nasci em Campinas, eu vim de criança para Jaú de trem, né? Então era gostoso, uma viagem até que a gente nunca esquece, né? Aquela viagem de trem. Agora, se a gente conseguir viabilizar essa questão do transporte de cargas, eu já ficaria muito feliz, acho que estaria muito feliz mesmo em ter ajudado num processo, juntamente com outras lideranças. Agora, a gente falou muito da liderança política, mas falta também quem vai usar de fato no dia a dia essa ferrovia, né? A sociedade civil organizada de classe, a entidade de classe, né? Eu acho que essa semana muito importante, vamos acordar Bauru e região, né? Na próxima quarta-feira, quem der para ir em Brasília presencialmente, vá. Quem não der, que participe ativamente, virtualmente, mas que represente as entidades, né? Ciesp, a Senag, tanta entidade que Bauru tem, nossa região tem, que representa desenvolvimento. Eu gostaria muito de contar com esse pessoal também, além, obviamente, das lideranças políticas, que é muito importante nesse processo todo. Aí, com esse debate, esse convite, né, a mobilização, a gente encerra o Viva o Voto, essa edição especial para falar da relicitação da Malha Oeste. Eu agradeço mais uma vez não somente ao Mantini, ao Nelson, ao Aurélio, ao Fábio, a Camila e o Rafael também que participaram. E se você quiser rever esse programa, né, siga as nossas redes sociais, @Diário do Brasil TV Prevê. Você pode encontrar lá não somente este programa, mas também todas as reportagens que a gente faz aí ao longo da semana de Bauru e da região central do estado. Agradeço mais uma vez, agradeço você também pela companhia e até a próxima.